Queridos, bom dia. Então, assim, o assunto de hoje é o romance Dom Casmurro, né? O meu tá meio velhinho, mas é um romance, assim, talvez seja o romance mais famoso do século XIX e talvez do século XX. Ele foi escrito aí no final do século XIX, né? 1899, mas é um romance que expressa muito fortemente o estilo do Machado de Assis, né? Então as pessoas pensam que o romance vai para um lado e o romance vai para o outro, como é tipicamente a escrita do Machado de Assis. Então, Machado, nós já falamos, vocês sabem, é um escritor do realismo, um escritor clássico do realismo, porque ele mesmo não gostava desse papel. Mas é uma obra verdadeiramente importante. Então, assim, o que é a história do romance? Assim, a história é aparente. Então, o sujeito, que é o narrador, né, que se chama Bento Santiago, o Bentinho, ele aparece no começo da obra com 50 anos de idade, mais ou menos. Se você pensar que essa obra ela se passa por volta de 1870, o tempo narrativo, não o tempo de edição, que é final do 19. Então, nessa época, a nossa expectativa de vida devia ser muito baixa, por volta de 40 anos. Então, assim, ele está no fim da vida. O personagem, o narrador, é em primeira pessoa. E aí, né, ele mesmo se diz, né, que ele vive solitário, é um homem rico, vive fechado em sua casa, né, ninguém sabe direito porquê. Lendo a história, você vai saber o que é que ele quer esconder e esconder-se. Então, ele é um homem velho, então ele resolve escrever uma história. Ele diz que vai atar as duas pontas da vida. Ele vai atar a velhice na adolescência. Então, ele vai escrever uma obra a partir da sua adolescência até chegar à velhice. É tal do flashback, que Machado faz muito, é muito comum o realismo, né? O flashback é uma reestrutura narrativa. Eu preciso ver de novo o que aconteceu, né? Isso é muito comum o realismo, porque se você vê de novo, você vê com mais racionalidade. Então, Machado, ele faz isso muito bem. Enfim, outros autores também do realismo, mas Machado é exemplar. Então, esse rapaz, esse Bento Santiago, aos 50 anos, vai escrever uma história sobre a vida dele, da adolescência para cá. Atar as duas pontas da vida. Então, ele diz restituir na velhice a adolescência. Então, ele quer trazer a adolescência para a velhice. Substituir, né? Talvez na adolescência ele fosse mais feliz, né? Então, ele fala que não conseguiu fazer isso. Então, assim, aí ele vai fazer a história, né? E como na idade adulta, um chamado presente narrativo, já velho, ele é muito isolado, ele vai ganhar o apelido de ser um casmurro. O casmurro é alguém si mesmado, fechado em si mesmo. E aí ele vai escrever a história e vai contar a vida dele. Então, quando a história aparece, ele tem 15 anos e tem uma vizinha, né, que é a tal da famosa Capitu, que tem 14 anos. Então eles vivem aqueles jogos, né? Aqueles jogos, desculpe, de namoradinhos, mas não são, né? Ele nunca se tinha atinado para isso. E até que um belo dia, né, você vai saber que a mãe dele, Dona Glória, fez uma promessa que se o segundo filho dela, aí era o Bentinho, vingasse, porque os outros morreram, ia para o seminário para virar padre. Bentinho não tem pai. E aí é o projeto da família, que Bentinho não concorda muito, ele nem sabe direito dessa história. E aí, um belo dia, ele já está com 15 anos, é a idade do seminário, aí o José Dias, que é um agregado da casa, diz, olha, já é hora do menino ir para o seminário, porque ele anda por aí com namoricos com a Capitu. Aí isso assusta a família, né? Só que ele está ouvindo a história, o Bentinho, essa conversa, o personagem. E aí eles, olha, eu amo Capitu, Capitu me ama. Quer dizer, ele até então, ele não tinha, de alguma forma, atinado para essa questão, né? Que um homem é para mulher, mulher para um homem. Então ele freudianamente ele tem uma questão aí. E aí eles, né, então fica essa ansiedade e de que ele vai para o seminário e como é que vai ser. E aí ele vai falar para Capitu, Capitu, que história é essa? E aí Capitu não gosta, que parece que ela tem um plano, né, para ele ou para eles, né? Então ele o tempo todo nessa obra ele faz como advogado e padre, como um elaborador do discurso, ele faz crer ao leitor, que somos nós, com quem ele fala várias vezes, aliás, essa obra é muito metalinguística, que Capitu traiu ele. Então ele vai buscando evidências na história que essa personagem foi capaz de traí-lo.
E uma dessas evidências é esse jogo que Capitu faz, olha, para que essa ideia de ele ir para o seminário seja completamente afastada. E parece que só que ele não tem coragem, na verdade, de falar isso para a mãe, não é? Então ele fica procurando intermediários, né? Que é uma coisa interessante. Tem uma parte muito interessante. Ele está com o Zé Dias passando pela rua, e aí passa a carruagem de Dom Pedro II, o imperador do Brasil. E aí ele imagina que Dom Pedro tem não é um sonho, é uma fantasia, vai à casa dele para pedir à mãe dele, a Dona Glória, que ela desista da promessa. Aí, se você quiser ler de novo freudianamente, é interessante, né? Quer dizer, que mãe forte é essa no imaginário dele que necessita que o imperador do Brasil venha, de alguma forma, fazê-la desistir de uma promessa, já que o menino não pode. E o nome do imperador é Pedro II, o nome do pai de Mentinho já morto é Pedro também, né? Então, isso vai pelos recantos freudianos, né, de uma forma interessante, essa mãe que encarna a figura do pai. Então, assim, por isso que eu digo, esse romance não é um adultério, é uma leitura bem menor, você crê que esse romance seja um adultério. Então ele vai crescendo e tal, ele acaba indo para o seminário, e aí lá ele conhece um seminarista chamado Escobar, e enfim, não é? Ele consegue sair do seminário, se casa com Capitu, e aí Escobar se casa com a melhor amiga de Capitu, que é Sancha, e até que um dia, na verdade, o Escobar se afoga, morre e tal, e ele começa a pensar que aí tem Capitu, né, em frente ao corpo, né, no momento do velório, e aí ele começa a achar que Capitu chora muito, né, e está chorando pelo morto. Então, aí todo o casamento vai se degradar. Assim, tudo vai pelo ar, né? Então, assim, de forma rápida, né? É uma coisa que não tem muito sentido, quer dizer, ele vai associando esses fatos para produzir essa questão desse adultério. Então, assim, é como se ele fosse um sujeito meio bobo, meio romântico, né? Porque o romântico tem esse negócio, né? Eu te amo em mim. Quer dizer, eu te amo à medida do que você é para mim, na minha fantasia, na minha idealização. Se você desvirtuasse desse caminho, você não presta para mim. Então eu vou construindo uma fantasia persecutória e obsessiva. E é o que ele faz em relação ao Capitu. Todo o movimento de Capitu que ele começa a recapitular, né, monta essa peça do adultério. É uma obra fantástica, né? E até que ele não aguenta mais, ele diz para ela que ela é uma adúltera, e aí ele manda a mulher para a Suíça, quer dizer, é um exílio até bacana. E aí a história, né, se ata ao começo. Mas é uma história muito bacana, né? Eu acho uma história muito boa para você ler, enfim, né? Para você entender os meandros da alma humana. Tá bom? Um abraço.